Olá! Hoje temos a honra de receber na nossa academia digital Dr. Iso Elbert, médico atuante na nossa instituição, com foco em cardiologia, geriatria e que veio discutir um tema extremamente relevante para os profissionais da saúde. Nós vamos falar hoje sobre fragilidade no idoso, síndrome da fragilidade. Obrigada, Dr. Iso. Obrigado a você, Débora, por estar aqui. Então, nós vamos falar de um indivíduo que é o idoso frágil. O que é o idoso frágil? Ele é definido como um indivíduo emagrecido, ele tem um fenótipo de movimentos lentos, de dependência funcional, de institucionalização frequente, de quedas frequentes. Ele é mais submetido a doenças agudas, muito maior o índice de hospitalização e rehospitalizações. E uma vez que ele é hospitalizado e fica doente, ele tem uma recuperação lenta e um aumento da mortalidade. Por que a importância de falar em fragilidade e doença cardiovascular? Porque, normalmente, a doença cardiovascular ela acaba incidindo mais no indivíduo idoso. Então, o indivíduo idoso é aquele que é mais submetido a cirurgias. Na síndrome coronariana aguda, ela é mais frequente, ele é tem maior indicação de estudo hemodinâmico invasível. Então, apesar de, por exemplo, na síndrome coronariana aguda, ele ser o indivíduo que é mais propenso ou que mais se beneficia com o tratamento invasivo, a própria literatura mostra que ele é o que menos frequentemente é submetido à estratégia invasiva. Sempre existe aquele medo, será que o contraste vai interferir na função renal? Se ele normalmente o idoso já tem uma função renal um pouco menos preservada, será que eu não vou provocar mais uma doença nele? Então, além do que, ele é praticamente excluído dos maiores trials. Então, todos os trials tiram os indivíduos idosos. Então, é muito importante a gente reconhecer quem é o indivíduo frágil, porque a gente já sabe que o indivíduo frágil é aquele que tem os piores desfechos, tá certo? Se ele tem os piores desfechos, então, normalmente é muito importante a gente reconhecer esses indivíduos, Débora. Sim. Então, se a gente reconhece, a gente pode individualizar cada situação. Então, o indivíduo frágil, ele merece principalmente uma individualização para a gente saber o que nós vamos fazer com ele. Perfeito, doutor Iso. E diante desse cenário, né, que nós estamos conversando, desse indivíduo idoso frágil, como que a gente reconhece ele? Existem os critérios diagnósticos para isso? As diretrizes falam algo sobre isso? Sim. Primeiro, a síndrome da fragilidade, ela é definida como uma diminuição de reserva fisiológica e um aumento de vulnerabilidade a estressor. E o fenótipo da fragilidade, aliás, fragilidade vem do francês frêler, né, de baixa resistência. Então, o fenótipo de fragilidade, ele basicamente tem lentidão, fraqueza, encolhimento, inatividade, exaustão. Em 2001, a Linda Fritz colocou realmente ela com um grupo usando dados do Cardiovascular Health Study, que na verdade é o Framingham dos idosos, o Cardiovascular Health Study. Então, ela mais ou menos ela colocou critérios de fragilidade, tá certo? Então, é aquilo que eu falei, que eram a perda de peso, a exaustão, a fraqueza muscular, a lentidão e a baixa atividade física. A gente fala como perda de peso, mais do que 4,5 quilos um ano ou 5% do peso corporal. Por isso é muito importante quando você faz
atende um idoso, você saber o peso dele e controlar o peso dele. Porque senão você não vai saber, ou a própria família te fala, olha, ele emagreceu muito, ele tinha tantos quilos, agora ele tem tanto, a roupa começou a cair toda. A exaustão é um critério mais de referência. Mas você, sabendo que ele diz assim, olha, eu me esforçava, eu conseguia fazer tal coisa, hoje eu não consigo mais fazer, eu não consigo mais realizar minhas tarefas. A fraqueza muscular, normalmente, existe o dinamômetro, que a gente utiliza para redução. Mas eu lembro, no meu tempo ainda de residente, que os cirurgiões antigos, eles faziam esse teste, entendeu? A velocidade de marcha, né? A lentidão e a redução da atividade física. Então, voltando aos cirurgiões antigos, os cirurgiões antigos, quando eles entravam para avaliar um paciente, a primeira coisa que eles faziam era dar a mão para o paciente. Quando ele dava a mão, ele já estava fazendo o teste do dinamômetro, entendeu? Sim. Outra coisa que ele fazia, ele olhava o paciente andar pelo quarto, ele já estava vendo a velocidade de marcha. E outra coisa que ele fazia era ver como o indivíduo, atividade física, como ele levantava ou não da cama. Então, ele instintivamente, ele já fazia os critérios de fragilidade. Instintivamente. Isso daqui, a gente basicamente, claro que esses critérios, com o passar do tempo, se deu muita importância desses critérios de olhar e ver e dizer, esse paciente é frágil. Claro que existe muito erro quando você faz, que a gente fala o A-ball test, né? Então eu olho e falo assim, esse daqui é frágil, esse não é frágil. Mas quando você usa uma escala clínica, que é a escala de Rockwood, ela criteriza, esse daqui é um idoso robusto, e aquele lá é um idoso que está acamado, cheio de sonda. Então, os extremos da escala, quer dizer, aquele indivíduo que é um atleta e o indivíduo que está cheio de sonda, você não erra. Aquele não é frágil e esse é frágil. O problema são os intermediários, para você falar se ele é frágil ou não é frágil. O senhor acha que é uma área e uma visualização essencialmente para médicos, ou é um caráter multiprofissional? É essencial que outras pessoas visualizem, sinalizem, conversem entre si e até contribuam para essa questão da fragilidade do idoso em si, mesmo na internação, a nível de domicílio? O que o senhor acha sobre isso? Tratar fragilidade, o idoso frágil, é multidisciplinar. Você não consegue tratar um idoso frágil se você não tiver um aporte da equipe multiprofissional. Primeiro, é difícil, por exemplo, você tratar sem ter uma fisioterapeuta do teu lado. É impossível, tá certo? Porque ele depende de fisioterapia, esse idoso. Muitas vezes, o indivíduo, ele se fecha dentro da fragilidade, você acha que ele está extremamente deprimido, que ele está com a capacidade cognitiva rebaixada, mas na verdade ele não está escutando. Então ele precisa, às vezes, passar pela fono, fazer audiometria. Ele muitas vezes precisa um aporte, principalmente social, tá certo? Então você conta todas as pessoas que trabalham com aquele aporte social, porque uma das coisas é que ele perde a qualidade de vida, ele
ele se adentra dentro do mundo dele, o que fica complicado para ele. Então, você precisa disso, ele deve precisar de enfermeira, nutrição principalmente, porque muitas vezes ele não tem dente, precisa do acompanhamento de um odontologista, entendeu? O tipo de comida, porque não adianta para o indivíduo que não come nada você dar uma dieta com carne dura. Então, quer dizer, tudo isso daqui. Então, o idoso frágil, ele precisa realmente um aporte multiprofissional, não tem nem dúvida. Com certeza. Falando dessa questão terapêutica, então, né, já que estamos entrando nisso, essa ajuda, esse auxílio, com relação à terapêutica aí, farmacológica, né, à luz de alguns relatos relacionados à vitamina D, o doutor acha que existe um cenário importante para ela, para o indivíduo idoso frágil? Sim, eu acho que a vitamina D, veja, não existe estudos randomizados, tá certo? Então, nós utilizamos, na maior parte das vezes, a gente acaba utilizando análise de subgrupo, uma série de outras coisas. A suplementação nutricional, ela é extremamente importante, tá certo? Então, a gente nunca pode esquecer da suplementação nutricional, embora, e aí eu coloco aqueles complementos nutricionais, na verdade, o ganho não é muito grande. A maior parte dos estudos colocam 2%, teve uma revisão da Cochrane, de 2009, mais ou menos, que ela diz que realmente fornecer suplemento nutricional a idoso dá um pequeno ganho de peso em torno de 2,2. Mas se o idoso aceita, eu acho que não tem nenhum problema. Entrar na contribuição geral, sim, né, doutor? A suplementação da vitamina D, ela preserva a força muscular, o que é muito importante. Ela pode desempenhar um papel na prevenção da fragilidade, entendeu? Então, a princípio, pelo menos 1.000 unidades internacionais para manutenção. Tá. Doutor, essa questão da vitamina D é muito importante, eu acho que até para a consciência e para a implementação dos indivíduos atuantes com esse perfil de paciente. E falando da testosterona, que é algo que gera muita dúvida, o senhor vê campo para testosterona e reposição nesses indivíduos idosos? Não. Como eu falei, não existem estudos que mostram um favorecimento, e você está utilizando uma droga que tem um perfil desfavorável tanto para lípides quanto para próstata. Então, eu não utilizo, tá certo? A mesma coisa, o boom dos hormônios do crescimento, que não mostrou nada de ideal. A suplementação com sulfato de hidroepiandrosterona, DEA, né? Também, na minha, não mostrou nenhuma coisa significativa. Então, realmente, o que ajuda, a princípio, a melhor terapia, eu acho que ainda é o exercício. Principalmente o exercício resistido, quer dizer, o exercício resistido, não que ele vá fazer com que o idoso ele não se torne frágil, mas ele vai colocar ele num nível um pouco melhor do que ele está, e principalmente melhorar a qualidade de vida, porque o que interessa no final não é esticar a vida ou ele ter mais vida, entendeu? Outro dia um paciente, um paciente me falou, eu preferia ir até o 100 como se fosse 20 do que ir até o 120. Então, o ideal realmente é você ter qualidade de vida e não quantidade de vida. E o exercício é uma poupança, quer dizer, quanto antes o idoso iniciar, principalmente o indivíduo resistido à musculação, é muito melhor para ele. Quer dizer, é uma coisa que ele está fazendo para o futuro, ele melhora a densidade mineral óssea, aumenta o bem-estar geral.
ele melhora o desempenho das atividades físicas, ele melhora a marcha e principalmente ele diminui as quedas. E uma coisa fundamental que eu não falei na síndrome da fragilidade, às vezes é interromper aquele ciclo que está levando o indivíduo para a fragilidade e voltamos para a doença cardiovascular. Tá certo? Então, por exemplo, aquele indivíduo com estenose aórtica grave que ele está definhando, tá certo? Às vezes, se você... E ele está entrando na síndrome da fragilidade e pela própria estenose aórtica, às vezes a correção da estenose aórtica traz ele para um patamar diferente. Porque o que acontece com o indivíduo frágil? Quando ele é submetido a um estressor, por exemplo, uma infecção, um infarto agudo do miocárdio, o indivíduo frágil, ele cai do patamar e não volta ao patamar anterior, tá certo? Então ele cai na qualidade de vida ou no tipo de vida e não consegue mais voltar ao patamar que ele tinha anteriormente. É muito interessante, compilando o que a gente conversou, a importância de reconhecer a síndrome da fragilidade no idoso. Sim. E entender que isso envolve a equipe multiprofissional, desde a sinalização dos colegas, às vezes é muito importante, seja numa internação, em domicílio, aquele que cuida do indivíduo, a nossa avaliação no consultório e encaminhamento para os profissionais específicos, para os profissionais adequados, entender que o exercício físico, que é algo que em alguns momentos acaba não sendo abordado por muitas pessoas, acaba como algo secundário e na verdade é algo primordial dentro do cenário desse indivíduo. Eu acho que a gente focar nisso, entender que a reposição de vitamina D é interessante, faz diferença nessa qualidade de vida, e a testosterona, aí a gente acaba sendo interrogado diante dela, que talvez não faça sentido aí essa reposição adicional. Doutor Iso, muito obrigada pela presença, é de extrema relevância essa nossa discussão e essa disseminação do conhecimento sobre síndrome de fragilidade do idoso. E eu queria perguntar se o senhor tem alguma consideração final. Em 2016, teve uma revisão que era como mensurar a fragilidade. E eles compararam 67 instrumentos. Então, falando assim, qual é o melhor instrumento que eu devo utilizar para o idoso? No meu consultório, no meu dia a dia, existe um padrão ouro? Claro que se tem 67, não tem padrão ouro. Então, o importante é você se familiarizar com um instrumento que seja validado, que seja rápido, que não seja hostil para você, que você se familiarize e você, no meio da tua consulta, consiga colocar, e não necessariamente você precisa parar a consulta para fazer um teste de fragilidade, mas que você coloque ele dentro da consulta para você ter uma ideia de fragilidade. Então, dentro desses 67, hoje tem mais instrumentos validados, você escolha o que melhor se adapte a você e tente reconhecer quem é teu idoso frágil. Perfeito, doutor Iso. Muito obrigada. Para conhecer mais conteúdos como esse, acesse a Academia Digital. Obrigada.